Fala pessoal, tudo bom? Vamos começar então aí os comentários das questões, certo, do direito administrativo, ok? Então, a gente vai falar hoje sobre origem, conceitos e fontes do direito administrativo. Eu sempre falo para o pessoal que se você vence essa aula, você está preparado aí para o desafio, ok? Porque para mim, esta aula aí é a aula mais chata que tem do direito administrativo, ok? Quando fala de conceitos, principalmente da parte de conceitos, na parte de origem, ok? Mas eu trouxe algumas questões, essas questões elas não necessariamente cairão no seu concurso, ok? Exceto se você for o quê? Prestar um concurso específico. Qual concurso específico? Aquele que tem um pré-requisito, que é o bacharel em Direito, ok? Normalmente essas questões aí, quando traz aí da parte principalmente da origem aí, os critérios iniciais de direito administrativo, ele cai muito mais nessas, para esses concursos do que o seu aí para a área administrativa, ok? A gente está trazendo para quê então? Eventualmente cai, certo? E você vai estar preparado aí para estar marcando a assertiva aí como correta, ok? Que mais? Tem os conceitos, eles estão em desuso, só serve para cair em prova, ok? E esses conceitos eu sempre falo pro pessoal, galera, faz o seguinte, um dia antes da tua prova, você pega esses conceitos, dá uma olhada, dá uma massificada neles, para quê? Chegar na prova, você responde, você lembra, tá com a memória fresca, você lembra no domingo. Na segunda-feira, você já nem lembra mais o que você marcou. Tá valendo? Você vai acertar? Tá valendo, então pronto, beleza? Então a gente vai começar como? Trazendo os conceitos dentro da questão, ok? Então, normalmente eu vou olhar, eu vou trazer o conceito, depois eu volto para a questão, tá? Vai ser mais ou menos assim. Ó, a gente tá falando sobre o ponto de vista objetivo. Certo? Ponto de vista objetivo, a expressão administração pública se confunde com a própria atividade administrativa exercida pelo Estado. Então nós temos duas expressões, a objetiva e qual a outra? A subjetiva, ok? Nós temos um quadrinho aqui, ó. Então essa questão está certa. A gente vai olhar no quadrinho, depois a gente retoma ela, tá? Então veja, a administração pública ela tem dois sentidos, o amplo e o restrito, ok? Nós temos aqui que nós estávamos falando, sentido subjetivo, orgânico ou formal, é quem faz, eu sei? Okay? Ou seja, quando você olhar para a tua prova, ela falar assim, sujeito, você vai lembrar do sujeito, quem faz? Quem faz? Então é o sujeito que é o subjetivo. Objetivo seria o objeto, o que faz, certo? É as tarefas. Então, o que nós temos que levar para a prova desse quadro aqui? Amplo, quando eu trago o sentido amplo, ele é o que? O mais genérico possível, ok? O estrito, ele é mais específico. Então, é essa a ideia. Aqui, ó. Sentido amplo. Então, no sentido amplo subjetivo, é quem faz. Então, órgãos governamentais e administrativos. Sentido amplo, órgãos governamentais, ok? Agora, quando for sentido estrito da administração pública, eu estou pensando apenas nos órgãos administrativos, certo? Quando estou pensando em órgãos governamentais, eu estou ampliando o leque. Quando eu estou ampliando o leque, está previsto também ali, está inserido dentro do Poder Legislativo, Poder Judiciário também? Também, perfeito? Porque é o sentido amplo. O restrito ou estrito é o que? Apenas os órgãos administrativos, ok? Sentido amplo ainda, o que faz? Ou seja, quais são as tarefas? Aqui são funções políticas e administrativas e aqui apenas as funções administrativas. Então, vamos voltar para a questão. Do ponto de vista objetivo, é o que faz. O que faz? Olha, atividade. Perfeito? Então é atividade. Se ele estivesse falando sobre órgãos, sobre
órgãos administrativos ou até mesmo agentes públicos é quem faz. Aí seria quem? Seria o subjetivo, ok? Então nessa aqui a questão está correta. Questão número 2. Estado do bem-estar social. Por que eu coloquei essa questão, povo? É uma questão diferente, difícil cair em prova, certo? Mas quando eventualmente cai em prova, o pessoal não sabe. Então eu estou trazendo como um conhecimento adicional, como um plus para você. O que significa o estado do bem-estar social? É o estado do welfare state, que era o estado mãezona, sabe? Aquele estado que ajuda a área, principalmente a área social, ok? Ele nasce lá na Alemanha, assim, lá com Bismarck, e depois ele se fortalece lá na Inglaterra, lá na década de 40, perfeito? Então, esse aqui está certo, é o modelo de garantia de seguridade social, ou seja, vai ter uma garantia para as pessoas na velhice, uma garantia para o pessoal temporária lá quando tiver um problema de saúde, ok? Então, esse aí é o estado do bem-estar social. Trago aqui uma explanação relacionada a isso, vai falar sobre a velhice, vai falar sobre cobertura na saúde, na educação, certo? Então vai falar sobre auxílios em caso de desemprego. Então esse aí é o tal do estado do bem-estar social. Então, correta a nossa questão. No Brasil, o Poder Executivo exerce a função jurisdicional de forma atípica. O que é a função jurisdicional? Você vai lembrar lá de justiça, vai lembrar do que? Julga. Então, o Poder Executivo julga de forma atípica? Sim. Quando ele está julgando lá um recurso administrativo, quando ele está julgando lá uma contrarrazão de contraditória e ampla defesa lá de um servidor, quando ele está respondendo um PAD e você vai fazer um julgamento, então ele está fazendo sim julgamento, então ele é uma função atípica, porque quem tem essa função típica é o Poder Judiciário, ok? Quando julga seus próprios servidores por infrações cometidas no exercício do seu cargo. Perfeito, até aqui? Perfeito. Esse exercício é possível graças ao sistema de pesos e contrapesos. Aqui ele erra. Por que ele erra aqui? Aqui embaixo está errado, porque não é graças a isso. O sistema de pesos e contrapesos é um poder, entre aspas, o poder que é um só. Ele só é subdividido aí para poder didaticamente estar estudando ele, ok? Então, o sistema de peso e contrapeso significa que um poder, entre aspas, está controlando o outro, certo? Para que um poder ele não seja, se sobreponha a todos os demais. Porque a Constituição Federal nossa garante que o quê? Harmonia e independência entre eles. Então, esse sistema de peso e contrapeso serve para um poder estar podendo ali controlar, entre aspas, o outro para não agir de forma arbitrária, por exemplo. Então, não é por causa desse sistema, volta, não é por causa desse sistema que a função jurisprudencial, jurisdicional, perdão, do Poder Executivo é de forma atípica. Então, não é a justificativa correta, então, portanto, nosso item está errado. Questão 4. A administração pública, no seu sentido, agora, ó, o subjetivo. Subjetivo é quem faz, certo? Você vai lembrar do sujeito. Então, ele vai ter que falar do sujeito. Se ele não estiver falando do sujeito, vai estar o quê? Errado. Vamos lá? Diz respeito à atividade administrativa? Não. Quem diz respeito à atividade administrativa é o sentido objetivo. É o que faz atividade administrativa. Então, questão errada. Questão 5. A existência do Estado pode ser mensurada pela forma organizada. Então, você está falando de um Estado, forma organizada, são exercidas as atividades executivas, legislativas e judiciais. Certo? Certo. O Estado ele é organizado desta forma? Sim, ele é organizado de forma executiva, legislativa e judiciária. Perfeita questão aí, correta. Questão 6. O critério negativo. Aqui que eu trouxe uma questãozinha e desmembrei ela para trazer esses conceitos, ok? Então, esses conceitos aqui que eu vou falar agora, que serve para você ver lá próximo na sua prova, você dá uma olhada, porque eventualmente é difícil cair, mas eventualmente se cai, você tem condições de acertar, ok? Então, consoante o critério negativo, o direito administrativo compreende nas atividades desenvolvidas para a consecução dos seus fins estatais, incluindo as atividades jurisdicionais, porém excluindo as atividades legislativas. Qual é o critério negativo?
Então tá aqui, ó. Critério negativo diante a complexa tarefa de identificar o objeto do próprio direito administrativo. Alguns autores chegaram a sustentar que o ramo somente poderia ser conceituado por exclusão. Ou seja, então, seriam pertinentes ao direito administrativo as questões que não são pertencentes ao objeto de interesse de nenhum outro ramo jurídico. O que ele está me dizendo aqui? Que o critério negativo, ele seria residual, certo? O que não for do direito penal, o que não for do direito processual penal, o que não for do direito civil, o que não for de vários outros direitos, de forma residual seria de quem? Do direito administrativo. Então, isto é o que? O critério negativista, ok? Lembrando, esse critério ele não é utilizado na prática mais, ele é só um conceito que já está ultrapassado, mas que embasou lá séculos passados, lá os administrativistas, principalmente os franceses, ok? Então, é isso aí o critério. Então, negativista significa o que não for dos outros será do direito administrativo por exclusão. Questão 7. Aqui, critério teleológico. Direito administrativo é o conjunto de princípios que rege a administração pública. Teleológico, novamente, quem que é o critério teleológico? Vamos puxar aqui. Para você permite o Estado alcançar seus fins. Então, considera que o direito administrativo deve ser constituído a partir de uma ideia de atividades. Então, uma ideia de atividades que elas são necessárias para o alcance do objetivo final do órgão ou da administração, como é o caso do direito administrativo. Então, a ideia de atividades que permite o Estado alcançar os seus fins. Então, teleológico para alcançar os seus fins. Ok? Ele está dizendo que o critério teleológico do direito administrativo é o conjunto de princípios que rege a administração? Não. Ele não está trazendo essa definição, então, portanto, nosso item está incorreto, ok? Questão 8. Para a escola exegética, o direito administrativo tinha por objeto a compilação de leis, não é, e a sua interpretação com base principalmente na jurisprudência e nos tribunais administrativos, certo? Opa! Então veja o seguinte, exegética, ok? Também conhecida como o quê? Escola legalista, empírica ou caótica, ok? Então vai ser essa nossa resposta aí, vai estar certo esse gabarito. Por que que vai estar certo? Porque ele vai trazer exatamente essa definição. Olha só, que perfilava a tese que o direito administrativo nada mais seria do que a compilação e a interpretação das leis administrativas existentes a partir das orientações jurisprudenciais dos tribunais administrativos. Então, tal critério revelou-se insuficiente pelo fato de que o estudo do direito administrativo não se limita ao exame literal dos comandos normativos, mas também envolve a análise acurada dos princípios jurídicos. Então, ele não levava em consideração os princípios jurídicos, aí o critério exegético, ok? Que lhe darão o status do ramo autônomo do direito aí. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está me dizendo que a escola legalista era o quê? Era meramente a interpretação das leis, não levava em consideração quem? Princípios jurídicos, por isso que ela foi deixada de lado também. Mas é isso que a questão está trazendo, ó. Para a escola exegética, o direito administrativo tinha por objeto a compilação das leis existentes, certo ou não? Certo. E a sua interpretação, perfeito? Com base principalmente na jurisprudência dos tribunais administrativos. Principalmente, ó, existente a partir de orientações jurisprudenciais dos tribunais administrativos. Ok? Então, a questão está correta. Questão 9. São considerados fontes primárias do direito administrativo os atos legislativos, atos infralegais e os costumes. Fontes primárias. Atos legislativos não são fontes primárias, nem atos infralegais, ok? Então, olha só. As fontes são quem? Lei, jurisprudência, doutrina, costumes e princípios, ok? Então, essas aí são as fontes primárias do direito administrativo, ok? Depois a gente vai falar de uma questão mais específica, aprofundar um pouquinho mais desses conceitos aqui, ok?
qual é considerada na forma mais estrita aí como fonte primária, perfeito? Que vai ter apenas, são 5 aqui, serão 1,5, vamos dizer assim. Mas vamos lá, guarda essa informação para depois. Critério do poder, agora outro critério do poder executivo. O direito administrativo é conceituado como um conjunto de normas que rege as relações entre a administração e os administrados. Esse daqui é uma definição, mas não é a definição segundo o critério do poder executivo. Segundo o critério do poder executivo, ele vai falar o quê? Ó, critério funcional. Aqui eu coloquei aqui como um dado adicional. Então, qual o critério que hoje é utilizado? É o critério funcional, segundo o qual o direito administrativo é o ramo jurídico que estuda a disciplina normativa da função administrativa, independente de quem esteja encarregado de exercê-la. Executivo, legislativo, judiciário ou particulares mediante a delegação estatal, ok? Mas o critério aqui, executivo, ele vai dizer, consiste em identificar o direito administrativo como o complexo de leis disciplinadoras da atuação do Poder Executivo. Então, complexo de leis disciplinadoras da atuação do Poder Executivo. Então, ele dizia, olha, o critério do Poder Executivo vai ser o quê? Um conjunto de leis que disciplinam a atuação do próprio Poder Executivo. Então, esse aí seria o critério executivo, mas ele está trazendo lá a definição de quem? Do critério das relações jurídicas. Veja qual é o critério das relações jurídicas. Desses critérios, o que mais cai é esse critério de relações jurídicas, ok? Então, se você quiser, quero gravar apenas um desses critérios. São muitos critérios, são muito difíceis, eu vou gravar apenas um. Então, grava esse daqui, esse aqui é o que mais cai. Então, o critério das relações jurídicas, com base nesse critério, pretende definir o direito administrativo como uma disciplina das relações jurídicas entre a administração pública e o particular, ok? Já está ultrapassado também esse critério, mas é o que mais cai em prova. Então, ele trouxe essa definição na questão, no comando da questão, e dizendo que era o critério executivo. Então, por isso que a questão está o quê? Incorreta, perfeito? Questão 11. Em decorrência do modelo do Estado Federal adotado no Brasil, os territórios federais não possuem autonomia, ao contrário do que ocorre nos municípios. Então, o que ele está me dizendo aqui? Olha só, ele está me chamando a atenção para uma das diversas autonomias que existem. Qual a autonomia? Quando ele está trazendo um paralelo com o município aqui. A autonomia aqui política, ok? Então, autogoverno. Então, não tem, porque então, territórios federais são o quê? Considerados o quê? Autarquias, certo? O que são territórios federais? Em linhas gerais, vai ter um pedaço de terra, entre aspas, lá do estado X, que o governo federal vai olhar assim, isso aqui é importante para algum fim específico. Então vai ver alguma coisa aí ainda em direito administrativo constitucional. Mas para algum fim específico, segurança, questão de segurança nacional, fronteira lá, eu faço um recorte, tiro lá um pedaço do município, do estado X e coloco lá um território, por exemplo, o território Fernando de Noronha, que existia até pouco tempo. Então, para alguns fins de interesse nacional, eu posso fazer isso. Só que daí, o que vai acontecer? Eu não vou eleger um governador de território. Eu vou fazer o quê? Nomear. Nomear como? Por meio lá do Senado Federal. Vou mandar para o Senado Federal aprovar, depois eu nomeio. Quem? Presidente da República, certo? Quando for território federal. Então, esses territórios federais, eles são considerados o quê? O que é importante você guardar isso para a tua prova de direito administrativo? Que são autarquias, certo? E não tem o quê? A autonomia, o autogoverno aí, perfeito? Então, veja só. São definidos os critérios, os territórios, caso voltasse a existir, deteriam a competência exclusivamente administrativa. Então, não teria o autogoverno aí. Bem, por isso, não são considerados entes federados pela Constituição de 88.
Os territórios são definidos doutrinariamente como autarquias da União. Então isso aqui é importante, não esquece. Seriam autarquias territoriais, capacidade de autogoverno é o que é inexistente. Então, a questão, ela trouxe em linhas gerais autonomia no sentido de autogoverno, certo? Então o CESP ele adora fazer isso, trazer questões gerais para trazer a regra, certo? Então a regra é que o território não tenha a autonomia, nesse caso entendida como o quê? Autonomia de autogoverno, perfeito? Quando ele faz aquele paralelo ali com o município, ele está deixando ali a pista que o que ele está tentando falar sobre aquela autonomia. Então, autonomia relacionada do governo, então autogoverno, ok? Outra coisa, então a nomeação ela ocorre após então aí a aprovação, a sabatina lá do Senado Federal, perfeito? Então, ok. Questão 12. No âmbito da administração pública, o Poder Executivo tem a função finalística de praticar atos de governo e de administração. Novamente, função finalística de praticar atos do governo. Então veja só, o que nós estamos dizendo aqui? Atos de governo, funções políticas, são atos de governo? Sim. Atos de governo. Função da administração é quem? Funções administrativas. Ok, então nossa questão está correta. 13. Em seu sentido subjetivo, vou lembrar, quem faz? Então vai ter que aparecer um órgão, um agente, alguma coisa relacionada a isso. A administração pública restringe-se ao conjunto de órgãos, perfeito, agentes públicos do Poder Executivo que exercem a função administrativa. O que está pegando nessa questão? Essa questão aparentemente está correta, mas ela está errada. Por quê? Porque ele está dizendo assim, olha, no sentido subjetivo, eu só considero como administração pública quem? Restringe só quem? O Poder Executivo. É só o Poder Executivo? Não é considerado administração pública o Poder Legislativo e o Poder Judiciário? Sim. De forma atípica eles não administram também? Também. Então restringe-se somente a eles? Não dá para dizer que isso é uma regra geral, perceberam? Se ele falasse, tirasse isso daqui, restringe, eu poderia até considerar que estaria correto. Como? Em seu sentido subjetivo, a administração pública considera-se o conjunto de órgãos de agentes públicos do Poder Executivo que exercem funções administrativas. Poderia estar correto? Poderia estar correto, porque está trazendo o quê? Linhas gerais. Mas quando ele está trazendo restringe-se, ele restringiu e está incorreto porque está desconsiderando os demais poderes. Então, não pode estar correta essa questão, errada. Questão 14. Conceitualmente, é correto considerar que o direito administrativo abarca um conjunto de normas jurídicas, perfeito, de direito público, perfeito, que disciplina as atividades administrativas necessárias à realização dos direitos fundamentais da coletividade, correto. O que ele está me dizendo aqui? Ele está dizendo assim, gente, o direito administrativo ele serve para regulamentar o aparelhamento do Estado para que ele consiga o quê? Prestar serviço para a sociedade, para que ele consiga entregar as políticas públicas, para que ele consiga prestar um serviço público de qualidade. Então, para isso, eu preciso regulamentar, eu preciso organizar esse Estado. Então, é isso que ele está me dizendo aqui. Está dizendo assim que é o quê? É um conjunto de normas jurídicas, o direito administrativo, que é um ramo do direito público, correto? Disciplina as atividades administrativas, disciplina, você vai comprar alguma coisa, você tem a Lei 8666, você vai contratar, você tem a 8.112, você vai usar o recurso, você vai ter lá 4.320/64, ou seja, tem o que? Um conjunto de normas de direito público e disciplina as atividades administrativas necessárias à realização dos direitos fundamentais da coletividade. Perfeito, essa questão está corretíssima aí, ok? Questão 15. A administração pública em seu sentido amplo, ó, sentido amplo vai abarcar quem?
vai abarcar inclusive quem? Poder legislativo, poder judiciário, sentido amplo, perfeito? Vamos ver o que ele vai falar. Abrange exercício da função política, sim, e função administrativa, estando ambas as atividades subordinadas à lei. Opa! O que ele está me dizendo aqui? Ele está me dizendo assim que no seu sentido amplo tem a função política e a função administrativa, correto? Correto. As duas são subordinadas à lei? E aí, o que você acha? Resposta, obviamente que sim. Por quê? Subordinação à lei. Porque senão eu estaria dizendo assim que se eu não estou subordinado à lei, significa que estou fazendo o quê? Atos contrários à lei, atos com vícios de legalidades, então não teria sentido. Então eu tenho que obedecer sim à lei, então eu tenho que estar sim subordinado à lei. Então, sentido amplo, olha aqui, ó, sentido amplo, órgãos governamentais e administrativos. Então aqui as atividades, então a função política e função administrativa. Função política, função administrativa, então esse quadrinho resolve aí metade das questões relacionadas a esse tema aí, beleza? Continuando, questão 16. Administração pública em seu sentido estrito, agora o sentido estrito. A gente acabou de ver o sentido amplo. Abrange os órgãos governamentais encarregados em traçar políticas públicas, bem como órgãos administrativos aos quais cabe executar os planos governamentais. Sentido estrito, meu povo, é quem? Apenas o quê? Órgãos administrativos. Aqui ele está trazendo definição de quem? Da administração pública no seu sentido amplo. Fosse sentido amplo estaria correto, mas ele está colocando traçar políticas públicas, está no sentido amplo, não no sentido estrito. Ó, funções políticas, traçar políticas públicas está no sentido amplo. No sentido estrito, apenas funções administrativas, beleza? Questão 17. As atividades política e administrativa de prestação de serviço público e de fomento são próprias da administração pública em seu sentido objetivo. Então, sentido objetivo, o que faz? Certo? Então, as atividades, então está falando de atividades, o que faz? Atividades de polícia administrativa. Eu falei política, né? Acho que foi isso. Atividades de polícia administrativa, certo? Então, é uma atividade? Sim, aqui é o comando, ó, uma atividade de polícia administrativa, uma atividade de prestação de serviço público, uma atividade de fomento, são próprias da administração pública em seu sentido objetivo, o que faz? O que faz atividades, então... Resposta correta aí. Questão 18. Novamente o critério do poder executivo. O direito administrativo pode ser conceituado como um conjunto de normas que regem as relações entre a administração pública e os administrados. Novamente, quem está trazendo aqui, ó, está trazendo essa definição aqui, ó, povo. Então, toma cuidado com isso, que ele adora fazer essa confusão. Com base nesse critério, pretende definir o direito administrativo como disciplina de relações jurídicas entre a administração e o particular. Ok? Aqui em cima, o critério objetivo é o quê? Identificar o direito administrativo como um complexo de leis que disciplinam a atuação do poder executivo. Poder executivo, complexo de lei, para regulamentar aí a sua atuação. No critério de relações jurídicas, vai ser o quê? Relações jurídicas que entre a administração pública e o particular, perfeito? Guarde essas informações aí. Questão 19. As principais fontes do direito administrativo brasileiro que não foi codificado, ele está codificado, tem um código como Código Penal, Código Processual Penal, Código Civil? Não, não tem código. Então, por enquanto, está correto aí. São o costume e a jurisprudência. Então, falando assim, as principais fontes é o quê? Principal fonte é quem? É a lei. Então, principal fonte não é o costume, não é a jurisprudência. Então, a principal fonte é quem? Principal fonte, vou pôr aqui. Principal fonte é quem? É a lei. Beleza, meu povo? Vamos parar agora, vamos fazer um break, um intervalo. Depois a gente retoma aí as nossas gravações, beleza? Um grande abraço, até a próxima.